Instalivros apresenta How to be a High School Superstar. Como ser uma superestrela do ensino médio. Cal Newport. E se, para entrar na universidade dos seus sonhos, as escolas não exigissem anos de excessivas provas, incontáveis cronogramas de atividades e estresse constante? Cal Newport explora o mundo de superestrelas relaxadas, estudantes que marcaram pontos nas melhores faculdades do país, levando uma vida organizada e autêntica. Com base em extensas entrevistas e ciência de ponta, o autor explica as verdades surpreendentes por trás da mistura de felicidade e sucesso de admissão dessas superestrelas, provando que entrar na faculdade não precisa ser uma tarefa árdua, e sim a recompensa por viver uma vida genuinamente interessante. O segredo do sucesso das superestrelas relaxadas. Se você é ou já foi um aluno, é provável que você saiba o quanto isso pode ser estressante. A expectativa da admissão em uma universidade de conceito é o alvo, mas o caminho é tortuoso e envolve muitas atividades que não são exatamente prazerosas. Mas e se você conseguisse transformar a sua trajetória de um fardo em algo interessante? As superestrelas relaxadas são exatamente os alunos que conseguiram, ao longo de sua vida estudantil, unir as atividades necessárias a uma vida tranquila e de proveito. Esses estudantes são simplesmente pessoas genuinamente interessantes que fizeram coisas genuinamente interessantes. Muitas das grandes realizações que são alcançadas ao longo da vida não são proezas que exigem uma quantidade extraordinariamente grande de trabalho ou um talento natural raro como muitos pensam. Na verdade, cada um desses grandes projetos exige menos tempo que o dedicado a um time de esporte do colégio e menos talento natural do que os musicistas que se sentam na primeira sessão da orquestra da escola. Quando você combina essa realidade com um percurso estudantil razoável e sem a adição de atividades extracurriculares não relacionadas à sua grade de horários, a observação de que esse tipo de aluno vive uma vida mais relaxada e feliz não é surpresa. Para um oficial de admissões, no entanto, esse tipo de estudante é uma superestrela. Os oficiais de admissão estão cansados e entediados com os candidatos que tentam impressioná-los com o grande volume e a dificuldade de suas realizações. Eles são capazes de ver através de paixões falsas cuidadosamente escolhidas para destacar aspectos da personalidade inventada de um candidato. Por outro lado, estudantes que são realmente interessantes e fazem coisas genuinamente interessantes brilham, mesmo que suas vidas sejam menos estressantes do que as dos candidatos que estão superando. Paixão é clichê. Você pode gastar muito tempo e esforço em uma atividade, mas isso por si só não a torna impressionante. Ao contrário, pode parecer construída, formulada para atender a alguma expectativa externa. O que as faculdades realmente querem são estudantes interessantes. O interesse verdadeiro é um subproduto natural de um interesse profundo. Para se tornar interessante, não é a atividade que importa, mas o efeito que ela tem sobre a sua personalidade. Uma pesquisa mostra que os alunos podem aprender a ter interesse, deixando muito tempo de lazer em sua agenda, usando esse tempo para explorar muitas coisas em potencial e também deixando um tempo livre e casual para refletir. Essa explicação, no entanto, não é suficiente. Tornar-se genuinamente interessante não é uma tarefa fácil. Depois de ouvir pela primeira vez sobre superestrelas relaxadas, como as descritas acima, o estudante típico do ensino médio examinará rapidamente sua própria vida antes e depois retornará ao frio conforto da estratégia de mostrar compromisso com muitas atividades diferentes. Você não deve parecer mais impressionante. Em vez disso, deve procurar transformar a sua vida em uma que naturalmente atraia oportunidades impressionantes. As 3 leis do superstar relaxado. Existem 3 ideias gerais que a maioria dos alunos parece seguir em seu caminho da média para o destaque. Essas são as leis gerais que um superstar deve seguir. Ideia 1. A lei de menos compromissos na agenda. Preencha a sua agenda com tempo livre. Use esse tempo livre para explorar. Em particular, evite se envolver em muitas atividades, sejam elas acadêmicas ou extracurriculares. Use seu tempo livre para ler e aprender sobre uma grande variedade de coisas. Ideia 2. A lei do foco. Domine um interesse sério.
Não perca tempo com atividades não relacionadas. Concentre-se em uma atividade e depois de explorar uma quantidade razoável de opções. Ideia 3. A lei da inovação. Busque realizações difíceis de explicar, difíceis de realizar. As coisas parecem impressionantes se as pessoas que ouvem sobre tais coisas não conseguem imaginar com facilidade um caminho padrão para elas. Lei de menos compromissos na agenda. A estratégia padrão para admissões na faculdade exige que você preencha sua agenda com o maior número possível de atividades e demonstre um compromisso apaixonado por cada uma. A lei de menos compromissos na agenda descarta esse conselho. Em seu lugar, promove a ideia de que sua agenda deve conter tempo livre, muito tempo livre. Mas não é tão simples quanto parece. Afinal, você não pode usar esse tempo livre para ficar de pernas ao ar. Você deve preenchê-lo com exploração não estruturada, ou seja, procurar coisas que lhe pareçam interessantes no momento e seguir aquilo que mais chame a sua atenção. Esse estilo de vida é muito mais divertido do que aquele dominado por atividades formais e também é o segredo para se transformar de um adolescente genérico, entediado e semi-articulado em alguém realmente interessante. Uma das características mais importantes exercidas pelas superestrelas relaxadas para ter sucesso nas admissões. Uma agenda mais folgada fornece a base para o estilo de vida que você está tentando criar. Portanto, preste atenção. Sua vida está prestes a mudar seriamente. Para isso, procure seguir as seguintes estratégias. Configure uma semana de trabalho ideal de estudos. Durante uma semana normal, suas atividades de casa devem ser feitas próximas à hora do jantar durante a semana, e no fim de semana, você deve dedicar metade de um dia a essas atividades. Para que isso aconteça, você deve aprender a reduzir o tempo da lição de casa. É importante manter em mente que a técnica supera o esforço, por isso, seja organizado. Deixe suas anotações fazerem o trabalho pesado. Método QEC, pergunta, evidência, conclusão, da sigla em inglês. Rejeite a revisão mecânica em favor da recuperação ativa. Escreva trabalhos em 3 dias. Organizar, escrever, revisar. Reflita sobre estas questões. Que preparação ajudou? O que não aconteceu? O que eu poderia ter feito que causaria uma grande diferença? Como posso me preparar melhor da próxima vez? Configure regras básicas de trabalho sobre quando, onde e por quanto tempo estudar. O ambiente desempenha um papel fundamental, por isso, trabalhe isoladamente para evitar distrações. Divida o trabalho em porções menores para aumentar a produtividade. Faça o máximo possível durante o dia escolar. Evite distrações que interrompam seu foco. Mantenha seus níveis de energia altos através de uma alimentação correta. Mantenha-se offline. Gerencie seu tempo. A chave para evitar empilhamento é espalhar seu trabalho. Tenha um grande calendário, escreva suas avaliações, olhe sempre 2 semanas à frente e depois trabalhe para definir um cronograma para a conclusão de tarefas. Quando tudo mais falhar, saia de algumas atividades. Você não precisa sair de tudo, mas apenas das coisas extras que são adicionadas e fazem com que tudo desestabilize. A lei do foco. A lei do foco pede que você restrinja sua atenção a um único interesse extracurricular sério e, em seguida, trabalhe esse interesse de maneira consistente ao longo do tempo, até que você se torne muito bom. Muitos estudantes, no entanto, temem que ser bom em uma coisa não seja suficiente para impressionar uma equipe de admissões. Esta lei rejeita essa ideia. Em vez disso, defende que quando você se concentra intensamente em um único interesse, acabará obtendo recompensas significativamente maiores do que se tivesse espalhado o mesmo tempo entre muitos outros interesses. Em outras palavras, ser o melhor em uma única coisa leva você mais longe do que ser apenas bom em várias coisas. As superestrelas relaxadas reconhecem essa realidade e a utilizam em seu proveito. É muito menos estressante manter a sua atenção fixa em uma busca do que fazer malabarismos com várias. Esse foco também passa a ser uma receita para uma vida mais rica e gratificante. Há um verdadeiro prazer a ser obtido com o domínio a longo prazo. Indiscutivelmente, sua dedicação à arte do foco explica muito sobre o contentamento do tipo zen que a maioria das superestrelas relaxadas parece exalar. Tudo isso pode fazer parte da sua vida se você estiver disposto a deixar o seu instinto de fazer mais coisas
e abraçar o poder de fazer menos coisas, mas fazê-las melhor. A lei da inovação. A lei da inovação transformará seu entendimento de impressionabilidade. A maioria dos estudantes acha que sabe o que faz uma conquista se destacar. Se perguntados, eles diriam que a conquista deve demonstrar muito trabalho e talento. A lei da inovação, por outro lado, destaca a surpreendente importância de um fator diferente. O quão difícil é explicar uma conquista. Ou seja, se eu não conseguir simular em minha mente como você fez o que fez, vou considerá-lo impressionante, independentemente da dificuldade real desse feito. Considere os seguintes 2 alunos. O primeiro serviu em uma comissão de jovens para as Nações Unidas e o segundo é presidente de sua turma do ensino médio. Quem o impressiona mais? Provavelmente, sua resposta será o primeiro aluno. Mas por que ele é mais impressionante? Não é porque ele trabalhou mais ou teve mais talento que o presidente da classe. A admiração que você sente reflete o fato de que você não tem ideia de como um estudante do ensino médio acaba trabalhando com o corpo diretivo mais importante do mundo. Pelo fato de o caminho para se tornar presidente do corpo discente ser bem entendido, essa conquista não gera um bônus de impressão semelhante. A observação crucial aqui é se algo é difícil de explicar ou não tem pouca conexão com o que é difícil ou não. As superestrelas relaxadas, entendendo esse fato, sabem como aumentar a sua impressão sem sacrificar grandes quantidades de tempo. A hipótese do efeito de simulação falhada. A hipótese do efeito de simulação falhada defende que se você não pode simular mentalmente os passos dados por um aluno para alcançar uma conquista, experimentará uma profunda impressão. Em outras palavras, você fica impressionado com coisas difíceis de explicar, independentemente de serem difíceis ou não de fazer. Por exemplo, tocar em uma banda de rock não gera esse efeito. Você pode simular facilmente as etapas necessárias para essa conquista. Comprar um instrumento, ter aulas, praticar e assim por diante. Não há mistério. Por outro lado, publicar um best-seller aos 16 anos desafia a simulação. Você se pergunta como um adolescente consegue um contrato de livro e essa falha em simular o processo gera um sentimento de respeito. Ele deve ser alguém especial. Depois de entender esse efeito, muitas das voltas e reviravoltas aparentemente aleatórias do processo de admissão fazem sentido. Isso ajuda a explicar por que os alunos que você achou que deveriam ser aceitos tiveram dificuldade, mesmo que exibissem as características que você assumiu serem importantes, enquanto outros estudantes os surpreenderam. As 3 regras da inovação. Existem 3 conselhos que você deve prestar atenção se quiser que a inovação se torne uma característica da sua vida extracurricular. 1. Inovadores não tentam pensar em inovações do zero. É quase impossível pensar em uma atividade inovadora do zero. Os caminhos a serem seguidos são longos e tortuosos. Obedecer a essa primeira regra é difícil, porque ela requer paciência, já que seu instinto é querer encontrar agora algo que possa ajudá-lo a se destacar. A ideia de que você talvez precise esperar até um momento imprevisível no futuro é assustadora, mas tal paciência se traduzirá em recompensas. Se você pudesse pensar em uma busca inovadora a partir do zero, isso poderia simular mentalmente as etapas necessárias para alcançá-la. Caso contrário, você não consideraria uma possibilidade. Isso implica que outras pessoas poderiam fazer o mesmo. Portanto, a busca, por definição, não pode gerar o efeito. Você deve aplicar essa lógica com um ligeiro ajuste em sua jornada de admissão. Não deve se envolver com qualquer atividade que você possa imaginar facilmente se envolvendo. O caminho real para a inovação não deve se envolver com qualquer atividade com a qual você possa imaginar facilmente se envolvendo. O caminho real para a inovação geralmente é muito mais longo e possui muito mais etapas intermediárias. Mas a extensão e a complexidade são o que separa as realizações inovadoras daquelas que podem ser facilmente imaginadas. 2. Inovadores ingressam em comunidades fechadas e pagam suas dívidas. No mundo das atividades extracurriculares, existem 3 tipos de comunidades: aberta, oculta e fechada. Compreender essas distinções é crucial para promover a inovação. Uma comunidade aberta é aquela que a maioria das pessoas conhece e entende. O governo da escola, por exemplo, está aberto. Você provavelmente sabe tudo sobre como se tornar presidente de classe. Há pouco mistério sobre como esse mundo funciona. Ser eleito exige colocar pôsteres, promover discursos,
e misturar uma aura de responsabilidade com uma pitada de popularidade. Você sabe que os oficiais da turma realizam reuniões semanais, planejam bailes e geralmente podem efetuar apenas mudanças em pequena escala na escola. As pessoas podem respeitar o seu trabalho árduo se você for bem-sucedido neste mundo, mas o processo é tão bem compreendido que é improvável que gere o efeito de simulação com falha. Comunidades ocultas são aquelas que são completamente desconhecidas para a maioria das pessoas. Por exemplo, se alguém diz que é mestre de um jogo de RPG, isso provavelmente vai ser desconhecido para uma grande gama de pessoas. A maioria nunca ouviu falar dessa comunidade e não entende nada sobre como ela funciona. Pode ter sido necessário um talento virtuoso para se tornar um mestre de jogo, e no universo do RPG, esse ranking pode ser considerado uma conquista muito difícil e rara. Mas como a comunidade está oculta, o mundo exterior não reconhece o valor dessa conquista. O fato de outras pessoas não poderem simular as etapas para obter a classificação não é suficiente, porque o observador externo não entende o que foi realizado em primeiro lugar. Depois, há comunidades fechadas. Esse é o ponto ideal para a inovação. Uma comunidade fechada é aquela que a maioria das pessoas conhece, mas cujas operações elas não entendem. A combinação de familiaridade e mistério que define uma comunidade fechada é o que a torna uma base perfeita para a inovação. Depois de identificar uma comunidade fechada, sua próxima etapa é obter acesso. Para agir em uma comunidade, você deve primeiro provar que pertence a ela. Não há atalho aqui, você tem que pagar suas dívidas. Durante esse processo, você começará a desenvolver uma compreensão mais sofisticada de como o campo relevante funciona. Uma compreensão que será essencial mais tarde, quando você tentar desenvolver um projeto que seja impressionante e viável. 3. Os inovadores aproveitam o caminho para a inovação. Aqui está a cena. Você encontrou uma comunidade fechada e abriu o caminho para uma posição básica. Nos últimos meses, você pagou suas dívidas, realizando com alegria e rapidez tudo o que os membros empurraram em sua direção. Você também demonstrou interesse genuíno e fez muitas perguntas. Parece que eles finalmente estão começando a confiar em você. Como você trabalha nessa comunidade fechada há um tempo, começa a desvendar o mistério de como ela funciona. Depois de entender a mecânica, você começa a perceber oportunidades para projetos que provavelmente pareceriam inovadores para o mundo exterior. O que você faz em seguida? Seu instinto pode ser propor o maior, mais ousado e inovador projeto possível, mas essa estratégia raramente funciona. Mesmo que os membros da comunidade confiem e gostem de você, eles provavelmente não confiam em você o suficiente para dar a você liberdade sobre algo grande e importante. Mais uma vez, a paciência se localiza no centro do seu esforço de admissão. Os inovadores utilizam um projeto para chegar ao próximo, passando de pequeno e razoável para grande e inovador. Eles não tentam pular para o fundo do poço logo no início. Essa estratégia é mais longa, mas os resultados finais são melhores e mais seguros. Insta Insights. Quando alunos buscam iniciar projetos inovadores, geralmente pensam em reuniões complicadas e várias ideias relacionadas. A mentalidade costuma ser de que mais é melhor, quando essa não é a verdade. Retire as iniciativas e ações supérfluas e procure o resultado principal. Ache a essência da ideia. Reduza até que você consiga simplificar seu projeto em uma frase. Aumente sua ambição. Depois de identificar o seu projeto principal, tente responder o que poderia dobrar a ambição desse projeto. Por exemplo, se você planeja estabelecer um programa com uma escola local, considere aumentar a sua ambição a um programa para todas as escolas do estado. Em seguida, pergunte se essa versão do projeto principal ainda é viável. Muitas vezes acontece que iniciar um projeto é mais difícil do que desenvolvê-lo quando ele estiver em andamento. Imagine que você tem um irmão gêmeo que é relutante em dar qualquer sinal de que está impressionado com você. Se você concluísse com sucesso seu projeto simplificado e ambicioso, como ele reagiria? Se mesmo o irmão tivesse que admitir, relutantemente, algum orgulho, então você estaria indo pelo caminho certo. Caso contrário, considere começar com uma nova ideia e seguir cada etapa novamente. Neste livro, você aprendeu que a filosofia de superstar relaxado é radical. Se você é um estudante,
Você deve abandonar grande parte da sabedoria convencional desgastada sobre o que você deve fazer para ser aceito em universidades competitivas. E, em vez disso, deve realmente aproveitar a sua vida no ensino médio sem sacrificar suas ambições a longo prazo. Se você é pai de um aluno, deve ter a esperança de que seu filho possa realizar todo o seu potencial sem chegar ao esgotamento ou se transformar em alguém infeliz e obcecado pelo trabalho. As admissões na faculdade não precisam ser uma aprovação para sobreviver. Em vez disso, podem ser uma recompensa sem estresse por viver uma vida feliz e interessante. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Atomic Habits, James Clear.